Boa noite. É já na próxima semana que Rui Costa vai fazer os convites para a lista de candidatura à presidência do Benfica. O presidente demissionário deverá manter a maioria dos elementos da direção, mas no Conselho Fiscal e na mesa da Assembleia Geral devem surgir novos nomes para dar um sinal de renovação. A CMTV sabe que Rui Costa quer que José Eduardo Muniz seja o número 2 da direção. Esta poderá até ser a única candidatura nas eleições do Benfica a 9 de outubro. A oposição diz que há pouco tempo para preparar listas credíveis. As férias acabam para Rui Costa já na próxima terça-feira. Depois disso, é hora de pôr mãos à obra e definir a equipa que leva às eleições de dia 9 de outubro. Caso seja eleito, o ex-jogador quer José Eduardo Muniz como número 2 na futura direção encarnada. A proximidade entre Rui Costa e o vice-presidente e administrador da SAD é cada vez maior desde a detenção de Luís Filipe Vieira. O presidente, ainda em funções, está a ser pressionado para retirar poder a Domingos Soares de Oliveira. Os apoiantes querem que o futuro candidato tome as principais decisões estratégicas e financeiras em vez de delegar. No entanto, o ex-jogador já fez saber que quer manter o administrador financeiro no Benfica. Rui Costa pode vir a ser o único candidato às próximas eleições do clube, isto porque, segundo o jornal Record, os potenciais opositores estão praticamente decididos a não avançar nas eleições. Consideram haver pouco tempo para montar as listas e para as ações de campanha. Para além disso, o regulamento eleitoral só é conhecido depois da Assembleia Geral de dia 17 de setembro. O cenário mais provável é então que Rui Costa concorra sozinho nas eleições antecipadas. A CMTV sabe que grande parte dos vice-presidentes que acompanham o dirigente nesta fase devem fazer parte da lista para o ato eleitoral. Rui Costa apresenta a lista definitiva para a candidatura à presidência do Benfica dia 13 deste mês. São nossos convidados neste especial CM Pedro Guerra, Camilo Lourenço, João Pinheiro, Mauro Xavier e Hugo Oliveira, todos adeptos do Benfica. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Pedro Guerra, víamos aqui que Rui Costa deverá manter praticamente a direção até aqui atual do Benfica. Concorda com essa decisão? Boa noite, cumprimentar todos os nossos telespectadores e saudar particularmente os membros deste painel, o que prova, não é, que o Benfica é de facto o maior clube português e continua a ocupar o espaço mais importante da CMTV. Passando esta pequena piada a esta hora da noite, peço que me desculpem, eu creio que no próximo dia 9 o futuro presidente do Benfica vai receber dos benfiquistas dois impulsos. Legitimidade e confiança. Tudo indica que será Rui Costa. E eu aplicaria aqui aquela máxima do futebol, porque o Benfica não é apenas um clube de futebol, e ainda hoje foi uma data muito importante. O Benfica europeu continua. Hoje a equipa de handball do Benfica apurou-se para a Europa, passou a primeira fase. Amanhã temos um outro desígnio, a Casa do Benfica de Loures vai poder ganhar a Taça de Portugal de Futebol de Praia. Vejo uma Casa do Benfica a disputar uma final na Nazaré, no Estádio do Viveiro, às 15 horas, e os benfiquistas com certeza vão apoiar. Mas em relação àquilo que me perguntou, eu acho que há uma máxima do futebol que se poderá provavelmente aplicar a Rui Costa, que é: a equipa que ganha não se mexe. E portanto, desse ponto de vista, eu considerarei normal que Rui Costa reconduza grande parte daqueles que fazem parte dos órgãos, dos membros dos órgãos sociais. E não corre o risco de haver aqui uma colagem a Luís Filipe Vieira? Daniela, vamos lá ver uma coisa. Por uma questão de coerência, Rui Costa é diferente de Luís Filipe Vieira, mas Rui Costa fez parte integrante deste projeto nos últimos anos. Como há um ano Rui Costa bem disse numa entrevista, Rui Costa nos últimos 12 anos, esta entrevista foi há um ano, está ligado à conquista de 19 títulos no Benfica, só no futebol. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me natural que Rui Costa, obviamente com a sua marca, como é evidente, que é normal. Estou convencido que Rui Costa continuará esta política porque é uma política que deu frutos. O Benfica tem ganho muito nos últimos anos, nas últimas 10 épocas o Benfica tem conquistado muitos títulos e, portanto, desse ponto de vista, parece-me que faz todo o sentido, independentemente de sabermos ou não se haverá outras listas candidatas ou não. Essa é, de facto, agora aqui a grande interrogação, mas desse ponto de vista, o que me parece aqui, o que é mais importante é que a família benfiquista se mantenha unida, porque temos pela frente objetivos tão altos,
mas também com desafios muito complexos, como creio que o Camilo Lourenço seguramente irá abordá-los, que é a parte que a todos nós nos aflige, que tem a ver com a gestão económica e financeira e que neste momento os clubes portugueses... financeiras, que é um mal não só do Benfica, que é mas transversal a todo o futebol português e que eu acho que a iniciativa, mais uma vez, da reunião dos presidentes deve ser saudada porque o futebol foi abandonado. Neste momento a banca fechou a torneira, neste momento o Estado desligou-se do futebol e os clubes estão sozinhos. Daqui a pouco de Domingos Soares de Oliveira, administrador do Benfica, mas para já em relação a este assunto, Mauro Xavier, concorda com o Pedro Guerra de que é mais prudente Rui Costa manter a maior parte da direção? Não, acho que pode ser um erro tremendo. Acho que Rui Costa, até neste momento, tem feito aquilo que eu chamo um percurso imaculado. O Rui Costa conseguiu fazer o empréstimo obrigacionista, conseguiu fazer o lançamento da temporada, conseguiu a entrada da Liga dos Campeões, conseguiu o sucesso das modalidades, conseguiu preparar a época desportiva. Mas isso significa que estamos perante um novo tempo. E esse novo tempo implicará, do meu ponto de vista, obrigatoriamente novas pessoas. Portanto, se tivermos um novo tempo com velhos protagonistas, eu acho que é uma oportunidade perdida por parte do Rui Costa e que se arrisca a perder aquilo que é hoje, atualmente, o seu estatuto de um estado de graça dentro da nação benfiquista, com tudo o que tem cumprido. Portanto, do meu ponto de vista, acho que ainda estamos ao mês das eleições, acho que temos todo o tempo para discutir projetos e ideias, mas também protagonistas. Tenho dito, e isso é público, sou apoiante do Rui Costa, mas ficaria surpreendido pela negativa se ele quiser manter quer os membros da direção atual, ou uma larga maioria dos mesmos, com exceção de um ou dois elementos, mas também os elementos da SAD. Portanto, do meu ponto de vista, acho que a renovação é essencial para o futuro do novo ciclo do Benfica. O João Pinheiro faz parte do movimento a servir o Benfica. Vamos ter oposição nestas eleições ou Rui Costa vai sozinho a votos? Bom, essa pergunta tem um equívoco. Eu, de facto, participo em atividades do movimento Servir o Benfica, mas não pertenço a nenhum núcleo de decisão do movimento Servir o Benfica, nem a nenhum outro movimento que esteja mas está próximo do movimento, anunciado. Tendo em conta essa proximidade, tem alguma informação nesse sentido? Se me pergunta se é expectável que surjam destes movimentos candidaturas organizadas, eu diria que não estou à espera disso, porque, de facto, o processo eleitoral está a ser conduzido de modo a que estas eleições sejam o cumprimento de uma formalidade e não um momento de debate aberto, frontal, de discussão de candidatos e de projetos. É esta a minha visão sobre o processo eleitoral em curso. Camilo Lourenço, qual é que acha que será a decisão mais acertada de Rui Costa? Bem, a Rui Costa tem dois problemas. O primeiro, precisa de legitimação rápida. Segundo, e isso é obrigatório. Segundo, tem sempre aquela dívida de gratidão para com quem esteve na direção nos últimos anos. E algumas coisas foram muito bem feitas. Mas tem um problema. É que se reconduzir as pessoas que lá estão na sua íntegra, a questão que se vai colocar é qual é a diferença entre Rui Costa e a direção anterior. Bom, isso quer dizer que é um problema complicado? Não, mas era importante que ele desse um sinal de que tem personalidade própria e tem um projeto próprio e, portanto, o projeto próprio tem que ter outras pessoas com ele a bordo. Por exemplo, manter a direção e mudar alguns nomes nos órgãos sociais é um sinal que chega, é suficiente? Eu acho que não. Eu acho que era importante haver renovação também na direção. E depois está aqui outro problema que o Rui Costa tem que atender e está fora das mãos dele, que é, eu estou convencido que o Ministério Público, no âmbito do processo que está em curso, pode indiciar outras pessoas da direção do Benfica. Ora, se isso acontecer, imagina que isto sucede com alguém que ele decidiu manter na lista. Ora, isto é um sarilho. Portanto, o timing, neste momento, é o ideal para ele, porque está em alta. Aliás, eu fui dos primeiros aqui a dizer que não tinha dúvida nenhuma que ele ia candidatar, mas tem outro problema que é, com a justiça em cima do caso, do processo, e a preocupação em manter a equipa tal como está, pode-lhe vir a trazer problemas no futuro. Concorda, Hugo? Bom, olá Daniela, olá também a todos, ao Mauro, ao Pedro, ao Camilo e ao João. É sempre um gosto podermos estar aqui a discutir o nosso clube, o nosso Benfica.
Em relação às escolhas de Rui Costa, eu acredito que se Rui Costa fosse normalmente a uma eleição, pudesse ter outras escolhas de outros nomes. Seria normal. Esta não é uma candidatura, um tempo normal. Ou seja, Rui Costa viu-se presidente do Benfica de um momento para o outro, viu-se presidente com alguns elementos de uma direção não escolhida por ele, mas que na verdade o ajudaram e o ajudaram bastante. Ou seja, aquilo que o Benfica conseguiu, todos os sucessos nestes últimos 2 meses, tem muito de Rui Costa, mas certamente terão muito da equipa que o acompanha. E eu, não sabendo se Rui Costa os levará ou não conheço o Rui Costa, não conheço os restantes elementos da equipa. A informação que temos é que haverá essa intenção de Rui Costa de manter a maior parte, pelo menos, da direção, mesmo que faça alterações nos órgãos sociais. Mas consigo perceber, o Benfica viveu um dos maiores problemas, não é, da sua história, em que conseguiu ultrapassá-lo em muito pouco tempo, graças ao Rui Costa e a quem o acompanhou nestes últimos 2 meses. E, portanto, eu consigo entender que Rui Costa tenha essa vontade, quer dizer, tenha esse agradecimento, tenha essa solidariedade para quem também o acompanhou, para quem o ajudou nestes últimos tempos. Como eu digo, provavelmente, vamos supor que o mandato de Luís Filipe Vieira chegaria ao fim, normalmente, que Rui Costa se apresentava como candidato, neste caso uma questão temporal normal de atos eleitorais. Porventura as suas opções poderiam ser diferentes, mas nós vivemos um tempo que é bastante, ou que foi bastante atribulado, e eu não estranho nada que Rui Costa tenha solidariedade com uma direção que também muita solidariedade teve com ele e que muito o deve ter ajudado para que o Benfica em 2 meses conseguisse superar de uma das suas maiores crises institucionais que atravessou. E, portanto, se essa for a decisão de Rui Costa, verei como normal. Acredito que se eu lá estivesse, poderia fazer o mesmo, porque estamos perante não umas eleições normais do ponto de vista temporal, mas de uma situação que todos nós conhecemos e que, infelizmente, de normal tem muito pouco. Poder-se-á até dar o caso de Rui Costa ser a única candidatura para estas eleições no Benfica, 9 de outubro. Mauro Xavier, consegue compreender os argumentos da oposição para não se candidatarem, ou há aqui algum receio de concorrer contra Rui Costa? Eu acho que vão haver mais do que uma lista, portanto, sinceramente, acho que isso não se põe. Acho que estamos perante 2 ou 3 movimentos e, portanto, saudar o João Pinheiro hoje aqui neste painel, enquanto representante do Servir o Benfica, um movimento importante que eu acho que cometeu um erro nas últimas eleições ao querer apoiar uma candidatura e não apresentar-se a votos e ter iniciado hoje aqui uma intervenção em que eu chamo o preço por ter cão e o preço por não ter. Se o Benfica não tivesse eleições, estaríamos perante um momento em que não havia democracia, marcaram-se as eleições e, portanto, agora são as eleições muito cedo. E, portanto, eu acho que nessas coisas, quem tem projetos, quem acredita no futuro, acho que se deve apresentar eleições sempre. Hoje houve um dia de benfiquismo muito importante, com o Benfica bem maior, um dia de 24 horas de discussão sobre o Benfica, com painéis importantes, com discussões importantes, e o grupo liderado por Brás Frade já o assumiu que apresentará uma candidatura. Portanto, para mim, eu espero 2 ou 3 candidaturas, para além da candidatura do Rui Costa. Entramos neste momento naquilo que eu chamo um momento de campanha eleitoral, e o momento de campanha eleitoral é ótimo no Benfica porque é o momento de discutir projetos. E eu acho que é aquilo que entusiasma qualquer benfiquista, é discutir o futuro do Benfica. E desse ponto de vista, eu acho que é muito importante não nos escondermos detrás de nada. Desde o dia que se demitiu Luís Filipe Vieira e que Rui Costa assumiu de imediato que haveriam eleições, todas as pessoas que estariam interessadas em se candidatar ao Benfica que sabem que isso acontecerá o mais rapidamente possível. Foi isso que todos pediram e foi isso que todos achamos que é legítimo. E ainda agora, como o Camilo Lourenço dizia, e bem, é necessário que qualquer direção do Benfica esteja legitimada pelo voto e não... Isso é óbvio e, portanto, desse ponto de vista, eu simplesmente digo uma coisa. Aqueles que hoje dizem, mas eleições estão cedo, mas quer dizer, toda a gente sabia que haveria eleições o mais rapidamente possível. Isso é legítimo, podia ser a 9 de outubro, a 16 de outubro, a 23 de outubro ou 1 de novembro. Eram estas as datas que estavam disponíveis. Portanto, qualquer benfiquista responsável que tenha um projeto para o clube está preparado desde o momento em que Luís Filipe Vieira foi detido e que saberia que haveria eleições. E como ouvi muitos benfiquistas dizer que haveria eleições a bem ou a mal. E bem como o movimento Servir o Benfica marcou uma Assembleia Geral extraordinária
que, do meu ponto de vista, é marcada tarde demais, portanto passou mais de um ano sobre a sua convocação versus a sua realização, que ocorrerá no dia 17 de setembro, daquilo que me recordo, e isso é um momento de grande participação dos sócios e que eu acho que é essencial para o futuro. E, portanto, acho que neste ponto de vista, sinto-me muito seguro, acho que devemos discutir o Benfica, devemos discutir o futuro. Como disse há pouco, acho que o Rui Costa até agora tem feito tudo de bem. Se confirmarem estes rumores de manter a lista e de não renovar profundamente os órgãos sociais e a SAD, acho que é um erro tremendo e que lhe permite terminar o estado de graça. Os benfiquistas querem olhar para um futuro diferente do seu passado, querem olhar para a união do clube e isso faz com novos protagonistas. Acho que o Rui Costa tem condições únicas para unir o Benfica. Tem-o mostrado neste mês e meio em que muito fez em prol do clube. E, portanto, desse ponto de vista, tenho expectativas muito altas. Tem de concluir rapidamente, Mauro, por favor. Não, considero-me terminado desse ponto de vista. João Pinheiro, também numa resposta curta, a oposição terá sido irresponsável, como referia aqui o Mauro, ao não ter precavido estas eleições? Estas eleições têm que ter, primeiro, regras claras. O movimento Servir o Benfica, em novembro do ano passado, iniciou, junto da mesa da Assembleia Geral, um conjunto de iniciativas no sentido de dar mais transparência e credibilidade às eleições do Benfica, uma vez que as últimas foram um momento de descredibilização do Benfica. Não é o movimento Servir o Benfica que é responsável por ainda não se ter realizado a Assembleia Geral Extraordinária que os sócios que aderiram ao requerimento apresentado subscreveram. E, portanto, quando eu digo que estamos a cumprir formalidades, esta Assembleia Geral Extraordinária, já há muito tempo que existiam condições sanitárias para a sua realização, é enxertada, digamos assim, num movimento eleitoral em curso, precisamente para também, digamos que, obstaculizar ou perturbar que a adoção de um regulamento que permitisse maior pluralismo numas eleições. Portanto, se alguém se sentir afetado e invocar que não tem condições para apresentar uma candidatura e para participar em igualdade de circunstâncias com os recandidatos, eu acho que está perfeitamente no seu direito de o fazer e terá alguma razão. Percebi que o Camilo queria intervir sobre este assunto. Para uma coisa. As críticas que toda a oposição fez à direção anterior deixaram de fazer sentido. Bom, primeiro ponto. Segundo ponto, quem está na oposição e andou a contestar isto tudo, e eu estou à vontade, não pertenço a nada, nem sequer conheço o Rui Costa, faço já esta declaração de interesse. O que é grave, Quem fez estas críticas todas, quem fez estas críticas todas, não devia estar preparado para um ato eleitoral a qualquer momento? Muito bem. É óbvio que devia. Claro. Portanto, não pode haver falta de comparência. Qual é o problema aqui? É o receio de levarem uma cabazada? Bom, mas isto faz parte da vida, não é? E mais, eu recordo que às vezes as candidaturas vencedoras fazem-se de derrotas, não é? Agora, tem que haver um projeto e as pessoas têm que defender as suas ideias nos momentos mais difíceis. E este vai ser um momento difícil para a oposição do Benfica, mas tem que o assumir se é ser credível para futuras eleições. Nós vamos continuar a falar destas eleições no Benfica, até também porque há aqui a indicação de que o Rui Costa quer fazer de José Eduardo Muniz o número 2 da direção encarnada, e vamos também revelar em exclusivo a primeira página do seu Correio da Manhã para ver já depois do intervalo. Um alerta CM. A Polícia Judiciária vigiou encontros secretos na autarquia de Lisboa. Em causa estão suspeitas relacionadas com negócios imobiliários, nomeadamente alegados atos ilícitos envolvendo a área do urbanismo da autarquia de Lisboa. É a notícia que faz a manchete do seu Correio da Manhã deste domingo. Mais detalhes para ler na edição que vai chegar às bancas já daqui a pouco. Atualizamos também a informação sobre os 2 irmãos terroristas que foram detidos em Lisboa e que em Alcântaras tinham estado a preparar um ataque terrorista na Alemanha. No canto superior direito, referência ao homicídio que aconteceu em Sintra. Um homem distribuidor de gás foi morto à facada por um gangue. O Correio da Manhã vai revelar este domingo todas as vagas extra no ensino superior e também notícia para a entrevista com o irmão de
de Jorge Sampaio, que diz que pensou deixar-se morrer depois de ter ficado doente com a Covid-19. Destaque fotográfico para a seleção nacional, que ganhou ao Qatar por 3-1. João Mário, Águia da Luz, é motor da seleção. No Sporting, reforço Sarabia aponta ao clássico, e no Benfica, Rui Costa impõe ferro a Jorge Jesus. O treinador tinha pedido um central à direção encarnada, central esse que ainda não chegou ao Clube da Luz, e o presidente, agora de missionário, impõe ferro a Jorge Jesus. Diz que o jogador tem qualidade para integrar o plantel do Benfica. Ainda no Benfica, mas no que diz respeito às eleições, temos um exclusivo. Rui Costa quer José Eduardo Muniz como número 2 da futura direção do Benfica, caso seja eleito no próximo dia 9 de outubro. A CMTV apurou que o presidente de missionário quer o vice-presidente e o administrador da SAD como o braço direito e ainda mais próximo. A proximidade entre Rui Costa e José Eduardo Muniz tem aumentado desde que Luís Filipe Vieira foi detido. A CMTV apurou que Rui Costa ainda não tem a lista totalmente definida, o que deverá acontecer depois do curto período de férias que está a ter. É nessa altura que vai anunciar de forma oficial a candidatura à presidência do Benfica. Rui Costa está a ser pressionado para retirar poder a Domingos Soares de Oliveira. Os apoiantes de Rui Costa querem que o presidente de missionário e futuro candidato tome as principais decisões estratégicas, em vez de as delegar em Domingos Soares de Oliveira. O administrador financeiro tem mais poder na estrutura desde a demissão de Luís Filipe Vieira. Por esse motivo, Rui Costa está a ser pressionado para mostrar publicamente que é ele quem dirige o clube desportivamente, mas também financeira e estrategicamente. Tal como a CMTV avançou, Domingos Soares de Oliveira vai continuar a ser o responsável pelas finanças do Benfica se Rui Costa for eleito. O presidente de missionário do Benfica já disse que quer manter Soares de Oliveira no Benfica. Pedro Guerra, Muniz será a escolha certa para ser o braço direito de Rui Costa? Daniela, partindo do princípio que poderá ser verdade, parece-me uma escolha lógica, porque vamos lá ver uma coisa. Estranho seria se Rui Costa escolhesse alguém que não conhece o Benfica. José Eduardo Muniz conhece bem o Benfica, está no Benfica, na direção desde 2012. Mas mais é que, além de conhecer a direção, José Eduardo Muniz está também no grupo empresarial, sobretudo na SAD, portanto é também administrador da SAD e, portanto, eu considero natural que isso possa acontecer. O estranho seria era escolher alguém. Creio que 7 vice-presidentes, de todos eles, é o mais indicado? Não sei se será, quer dizer, eu estou a dizer, acaba por ser natural que isso possa acontecer. Não causa estranheza a escolha, no fundo, é isso? Não, causaria estranheza era se Rui Costa escolhesse alguém, com toda a legitimidade, que não conhecesse o Benfica. Isso é que eu acharia algo muito estranho. Tal como em relação, sei que não me perguntou, eu acho que o Benfica vai precisar, não sei se vai haver tempo para um debate, porque nós sabemos que o Benfica neste momento tem um objetivo, que é a preocupação, o próximo objetivo do Benfica chama-se dia 11, final com Santa Clara, e esse é que é o grande problema, e vou-lhe confessar, o grande problema é como é que se vai operacionalizar a forma dos sócios do Benfica e dos adeptos conseguirem ter bilhetes, que não é fácil, porque eu acho que a Liga de Clubes tem andado a dormir na forma e não aproveitou este período da pandemia para agilizar o processo, e é um processo muito complexo, mas voltando à questão de fundo, eu não sei se haverá tempo nesta campanha para debater. O Benfica tem que fazer um debate urgente em relação ao seu parceiro estratégico na SAD. Porque eu acho que este apuramento para a Champions vem provar, e os últimos anos vêm provar, que os clubes portugueses têm que ter parceiros estratégicos. Porque, Daniela, não adianta muito ter parceiros que são passivos, no caso do comendador José António Santos, que é um grande benfiquista, mas é um parceiro passivo. Tem que haver um parceiro ativo, e no caso do Sporting... está a falar de John Textor? Claro. E no Rui Costa deveria sentar-se à mesa com o investidor norte-americano? Creio que irá acontecer. E tomar o Sporting e o Porto terem também um parceiro estratégico interessado. Porque não tenha dúvida nenhuma, Frederico Varandas deve estar neste momento a pressionar a Oldimo e a Álvaro Sobrinho para vender, porque quer arranjar um parceiro estratégico, e o Sr. Pinto da Costa de certeza que no Porto também deve estar com o mesmo drama. Porque os clubes portugueses, como eu disse aqui, o Camilo vai se rir, os clubes portugueses têm a torneira fechada da banca, pelas razões que sabemos,
e do Estado, a famosa bazuca europeia, não há €1 sequer para a indústria do futebol. Portanto, os clubes vão ter que pedalar e vão ter que andar sozinhos. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me que o Benfica, tendo esta oportunidade com calma, com serenidade e até com sensatez, porque não faria sentido receber o Sr. John Textor antes das eleições, eu acho que o Benfica vai ter que partir para essa solução, até porque pela sua entrada, como se provou agora na Premier League, no Crystal Palace, estamos a falar de uma pessoa credível e, portanto, desse ponto de vista, eu creio que o Benfica não deverá fechar a porta, como é evidente, a um potencial investidor estratégico que possa dar mais valia à marca Benfica. Sendo que John Textor mantém a intenção de negociar e o Benfica chegou a dizer que era um negócio que não se ia concretizar para já. Portanto, não fechou de antes facto das eleições, essa porta. Exatamente. Pareceu-me sensato, Daniela. Mauro Xavier, ao querer aqui manter Rui Costa querer manter, assim é que é, José Eduardo Muniz como número 2 do Benfica, esta será uma resposta àquilo que o Luís Filipe Vieira tinha dito sobre Muniz e Rui Costa? Eu acho que poder recuperar 1 ou 2 membros da atual direção pode fazer sentido numa lógica de parceria. Tive a oportunidade de escrever, da mesma forma que achei que havia um ticket Luís Filipe Vieira, Rui Costa, acho que na mesma, neste momento, há um ticket chamado Rui Costa, José Eduardo Muniz. Portanto, desse ponto de vista, eu acho sensato, porque acho que as pessoas se devem complementar. Há alguém que conhece fortemente o futebol como o atual presidente do clube e alguém que conhece fortemente a gestão, a comunicação e aquilo que possa ser o desenvolvimento empresarial do Benfica. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que pode fazer sentido. A mim o que me assusta mais é manter o resto da administração da SAD, o resto dos diretores de primeira linha e o resto dos órgãos sociais. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que a decisão de José Eduardo Muniz é uma escolha certa. Quanto ao futuro... E pode ser também uma resposta a Vieira, quando Vieira dizia que, no fundo, o José Eduardo Muniz foi Rui Costa fazia aquilo que Muniz lhe dizia? José Eduardo Muniz foi escolhido por Luís Filipe Vieira nos últimos 2 mandatos. Portanto, eu acho que não há aqui nenhuma resposta a ninguém. Portanto, desse ponto de vista, o José Eduardo Muniz era vice-presidente do Luís Filipe Vieira nos últimos 2 mandatos. Portanto, eu acho que existe aí alguma intriga ou alguma falta de informação e, portanto, desse ponto de vista, não me surpreende de maneira nenhuma. E, portanto, mas de qualquer maneira, também não nos podemos esquecer que Vieira, apesar de ter escolhido Muniz, depois, agora recentemente, disse que foi tramado por Muniz. Eu não vi ainda nenhumas declarações oficiais de Luís Filipe Vieira, desse ponto de vista. Mas temos nós essa informação de que Vieira o disse. E eu respeito desse ponto de vista que o Luís Filipe Vieira se sinta magoado quando a direção do Benfica, em uníssono, decidiu acolher um caminho que era estreito e fino de preparar o futuro do Benfica, não falando do seu passado. A posteriori, o Rui Costa, numa entrevista à TVI, teve a amabilidade e aquilo que eu acho que é a gratidão de mostrar também aquilo que Luís Filipe Vieira tinha feito de bom pelo clube. Neste momento acho que há um tempo da justiça e há um tempo do Benfica. E no tempo do Benfica não pode ser o tempo da justiça. E, portanto, desse ponto de vista, o Benfica deve-se blindar sobre qualquer suspeita ou questão sobre o seu futuro e, desse ponto de vista, eu defendo uma reformulação profunda para o futuro. Porque é muito desagradável e poder potencialmente existir daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, informações sobre uma nova direção do Benfica. E, portanto, acho que o Rui Costa não deve correr esse risco. Mas, Mauro, eu não queria entrar em divergência, mas há um aspecto que eu não percebo na teoria do Mauro, se calhar eu percebi mal, pode ter sido a distância. Esta direção, vamos lá ver uma coisa, esta direção que se demitiu, os órgãos sociais tinham 1 ano apenas do mandato de 4. Eu acho que não faz sentido estar a mudar tudo. Mas o que é que mudou? Pronto, sabemos que a Autoridade Tributária, o Ministério Público e um juiz de instrução achou que Luís Filipe Vieira não podia ser presidente do Benfica, que é uma coisa também inaudita que aconteceu no futebol português e que vamos ver, e no desporto nacional, vamos ver daqui a uns anos, infelizmente, o quão absurdo foi esta decisão. Mas vamos aguardar com calma. Nós vivemos com notícias do Paquistão, do Afeganistão e do absurdistão, que há muito absurdistão em Portugal e esta é uma delas, mas isso agora não interessa para aqui. Mas a verdade é que esta direção, estou a falar agora na direção, e esta SAD tem 1 ano. Nem chega a isso, no fundo, as eleições foram em outubro. Faz sentido estar agora a mudar tudo só porque sim? Quer dizer, o que é que aconteceu assim de tão grave e tão extraordinário que levasse o Rui Costa, e eu percebo, atenção, o Rui Costa há 1 ano deu uma entrevista e disse: eu há 14 anos, quando cheguei ao Benfica, tinha noção que o Benfica não estava em condições de ser campeão nacional. E tudo isto mudou, uma nova estrutura, uma nova organização. O Benfica, neste momento, está em condições de manter uma década de sucesso, ganhando como nunca ganhou. O Benfica, na última década, entre 2010, 2011, 2020, ganhou 16 títulos.
Isto é qualquer coisa de extraordinário. Isto já não acontecia há muito tempo no Benfica, infelizmente para nós. Portanto, a minha divergência pequena com o Mauro Xavier é que eu acho que não faz sentido fazer tantas alterações, a não ser que as pessoas que estão envolvidas estejam cansadas, não queiram continuar, Pedro, que não me parece ser o não caso. sei se o Mauro quer responder. Sim, queria responder, dar aqui uma nota. Do ponto de vista estatutário, teria sido permitido ao Rui Costa completar o atual mandato, como o Pedro está a dizer. Sem dúvida, e, portanto, sem dúvida. desse ponto de vista, teria seguido o caminho da continuidade. E esse era um caminho com uma legitimidade total e eu respeitava perfeitamente. Mas a partir do momento que o atual presidente do Benfica e futuro candidato às eleições diz que não, eu quero ser não o príncipe herdeiro, Exato. quero ser o rei eleito, é porque tem um projeto diferente daquilo que herdou. Porque senão não havia necessidade de marcarmos estas eleições. E esse é o único ponto Mauro, que eu quero digo. ser legitimado. Eu nunca falei isto com o Rui Costa. Eu acho que ele quer ser legitimado na urna. E acho isto normal. E normal. Claro. Mas do meu ponto de vista, acho que se alguém se quer legitimar em eleições, deve apresentar um projeto. E Claro, temos agora momento para ver. E se o Rui Costa disser assim, o meu projeto é uma folha a papel químico do projeto da anterior direção, eu respeito que a direção seja a mesma, mas todos os sinais que eu tenho visto até agora, do meu ponto de vista, diferentes entre Rui Costa e Luís Filipe Vieira, porque as pessoas são diferentes, Claro. a minha expectativa é que esse projeto e as pessoas que o acompanham esse projeto também sejam diferentes. E, portanto, eu volto a dizer, até agora acho que o Rui Costa fez tudo certo, mostra, e que tenho dito desde o início, que acho que é a pessoa certa para liderar o Benfica. Mas a Mauro Xavier, concorda comigo, se o Rui Costa olhar para os seus pares, para o lado, para a direita e para a esquerda, Acho para que é um cima e tempo para novo. baixo, e se considerar que as pessoas que o acompanharam até aqui são as pessoas idóneas e certas, acha que ele deve mudar só porque sim? Eu acho que não. E eu acho que isso é que é o erro. Mudar só por mudar, para dizer que é diferente, acho que é um erro. Sabe porquê, Mauro Xavier? Eu tenho uma vantagem em relação a si, peço desculpa, se calhar não em relação ao Camilo. Eu conheço praticamente todos os membros dos órgãos sociais do Benfica. E são pessoas válidas. Muito são pessoas válidas. habilitadas, são pessoas muito competentes e dedicadas. E percebe? Eu também acho que o Rui Costa terá aqui um problema, vamos lá ver. Mas é um tempo de problema união, aqui. Pedro. Como é que ele pede a algumas pessoas agora vocês têm que sair porque eu tenho aqui uma ideia diferente. Está a ver? Não, Percebe? é tempo de união. E o Benfica de Luís Filipe Vieira não Claro, estava unido. não é isso não está em e para causa. dar sinais de união, temos que fazer coisas ligeiramente diferentes. Claro, eu estou-lhe a dar o meu ponto de vista, Claro, que é esse que aqui somos mas eu chamados. respeito, Omar, eu respeito do isso, meu eu ponto, respeito. do meu ponto de vista, estamos perante uma oportunidade única de voltar a unir o Benfica. E se apresentarmos a mesma direção... E acha que não está unido neste momento? Eu acho que está. Não, eu não acho que está. Não acha que não está? Não acho que não está. Ok. Acho que não está. Acho que ainda há desconforto de uma larga maioria de sócios que têm dúvidas sobre a conduta do que aconteceu no passado. E como eu digo sempre, isso é da justiça. Se me perguntarem a minha opinião, eu espero legitimamente que não tenha havido nada. E, portanto, essa é a minha convicção pessoal, mas isso não tem nada a ver. Ou seja, eu acho que há um momento de darmos a mão e voltarmos a unir o Benfica. É verdade que no último ano, o Benfica, e nos últimos 2 ou 3 ou 4 anos, o Benfica esteve mais dividido do que nos últimos 20. A última vez que o Benfica teve com tanto desagrado entre sócios, se calhar remonta a 20 anos. E eu acho que o Rui Costa tem uma oportunidade de ouro de voltar a fazer pontos e unir o Benfica. E essa é a minha expectativa. E isso não tem a ver nada com o trabalho sério e correto e profícuo e dedicado que todos os membros dos órgãos sociais, eu não estou a avaliar o mandato dos membros dos órgãos sociais, eu só estou a dizer... Não, até porque, Mauro, não sei se apercebeu, alguns dos membros dos novos órgãos, alguns dos membros, por exemplo, a mesa e o Conselho Fiscal são novos, praticamente, alguns, porque as pessoas não têm ideia. Luís Filipe Vieira mexeu até se demitiu. Mexeu mais na mesa e no Conselho Fiscal do que mexeu na direção, mas mexeu em todos os órgãos. As pessoas é que não se apercebem. O Presidente da mesa, convidado Luís Filipe Vieira, demitiu 6 meses depois. Portanto, Sim, isso é um sinal. Sabemos por que razões. Sabemos a razão. Mas eu não estou a questionar, eu só estou a afirmar aquilo que são factos. Portanto, eu acho que o Rui Costa tem uma oportunidade única de ligar o Servir o Benfica bem maior, aqueles que apoiaram o Noronha Lopes e outros, num projeto uno. E, portanto, se me perguntarem a mim se eu gostava de ter só lista única, preferia lista única desde que houvesse condições para unir todo o Benfica, que eu acho que é a coisa mais importante. Estamos de acordo. E um sinal a priori que a lista é a mesma não é, na minha opinião, uma ponte para a união. E, portanto, desse ponto de vista, acho que se deve discutir nesta campanha eleitoral ideias e não pessoas. Esse é o meu único ponto. E temos também que portanto, dar acho que se deve apresentar ideias. Convidados e o que estava a intervir.
Não, quer dizer, quando o Mauro diz que gostaria de ter uma lista única, ou seja, com pontos, não é? Não podem dizer que esta última direção do Benfica estava mais dividida, porque essa divisão, não é? Teve início nesses mesmos pontos que o Mauro está a dizer. Ou seja, em eliminar candidaturas, não é? E a fazer uma candidatura única. Portanto, a união que tu dizes querer ter foi aquilo que trouxe a divisão que tu mencionaste aqui. Portanto, isso não é solução nenhuma. Bom, e depois também temos que ter a capacidade de o dizer, que é, só porque queremos fazer algo diferente, as pessoas não têm que ser diferentes. Até porque nós podemos repetir candidaturas e ir mudando de projetos. Bom, era só o que faltava dizer-me que uma pessoa apenas consegue fazer um projeto e não consegue fazer mais do que isso. Não me parece fazer sentido. E com isto não estou a dizer que o vice-presidente A, B ou C, que é melhor ou pior, é como eu digo, não os conheço, portanto não faço sequer essa avaliação. A avaliação que faço é uma avaliação à distância. Mas com isto, também o que eu queria dizer, e falando até de Domingos Soares de Oliveira, com a reportagem que vimos, com as críticas que alguns fazem, alguns próximos de Rui Costa, a querer retirar algum poder. Bom, eu com isto, deixa-me dizer, esse poder sairá naturalmente. Rui Costa chega a presidente de uma forma inesperada. É normal que estes 2 meses, com todo o trabalho que tinha para fazer do empréstimo obrigacionista, desde o fechar o plantel, não teve o tempo necessário, não é, para perceber todos os dossiês da parte financeira. Portanto, é normal que tenha deixado durante este tempo para com os responsáveis que mais aptos estavam nessas matérias. Portanto, é normal que não só da parte financeira e de todas as áreas do Benfica, que com a sua presidência no decorrer do tempo vá tomando pulso a todas as matérias e a todas as decisões. Portanto, isso será, na minha opinião, com naturalidade. O Rui Costa foi um líder dentro de campo enquanto jogador e não tenho dúvidas que será um líder enquanto presidente. Eu sinto do mal a especificação que faz, não é? Eu sinto que ele tem algum problema com algum vice-presidente, que é uma questão pessoal, porque o argumento que me diz de que quer algo diferente, mas que as pessoas têm que mudar, porque não percebo. Bom, posso perceber que achas que alguém não tem as competências necessárias, o perfil necessário para o Benfica, isso é perfeitamente legítimo. Agora, dizer que um projeto... Senão não conseguimos dar mais que não conseguir fazer um projeto porque apenas as pessoas que lá estão são as mesmas, isso não me parece correto. Mauro, rapidamente, respondendo aqui ao Hugo, incomoda-o a presença na futura lista de Rui Costa de algum vice-presidente em específico? Nenhum. O que me incomoda é a lógica de não haver mudanças. Ou seja, escolher uma ou 2 pessoas, como acabei de dizer. Está respondido. Está respondido. Eu sinto-me Era só mesmo para clarificar esta questão. Camilo, Rui Costa será um presidente com plenos poderes? Bem, o presidente tem que ter muitos poderes, é indiscutível, não é? Depois em relação a esta questão do Domingos Soares de Oliveira, que há uma pressão para... Sim, mas esse é que é o ponto. Eu não quero falar do Domingos, do Eduardo Muniz, eu conheço-os a todos. A questão não é esta. A questão é... Disse que... Eu conheço-os a todos, portanto, não quero falar deste e daquele em particular. Acho que muito importante aqui são as ideias, em primeiro lugar. Claro. Por exemplo, Rui Costa não pode evitar aquilo que já andamos aqui a dizer há semanas, que é a conversa sobre quem é que vai ficar como acionista maioritário da SAD. Isso vai-se colocar mais dia, menos dia. Isto não pode evitar. Segunda questão. É preciso mudanças? Eu acho que é. E acho que o Mauro tem razão. Onde? E porquê é que tem que haver mudanças? Porque o que foi feito nos últimos tempos, nem tudo foi bem feito. Por exemplo, a telenovela da venda ao Sr. Textor é deplorável. Porque isto passou ao lado da discussão no Benfica. E passou ao lado da discussão dos sócios. Portanto, a mim não me passa pela cabeça acreditar que, além de Luís Filipe Vieira, outras pessoas não soubessem da direção. Ora, Rui Costa tem um projeto de continuidade, mas os projetos de continuidade não têm de ser todos de unanimidade. Ou seja, não têm de ir buscar todas as pessoas que estavam na equipa, ainda para mais sobre as quais pode impender algum problema, porque como já vimos, o Ministério Público provavelmente vai fazer constituir mais arguidos. E, portanto, o Rui Costa tem que ter cuidado também com a escolha das pessoas que vai pôr na lista. Tem que ter cuidado com alguém em particular? Não, com alguém vai ser. Quem é, não sei. Porque a Justiça é que está a investigar aquilo. Agora, repara uma coisa. Até agora, se acontecer alguma coisa com alguém da direção do Benfica... Camilo, deixa-me terminar, Deixa-me terminar. Até agora, se houver algum problema com alguém da lista, aliás, da atual direção, que seja constituído arguido, Rui Costa pode dizer, está bem, mas não foi minha escolha.
A partir do momento em que escolha uma equipa, se alguma dessas pessoas for indiciada, é um problema para ele. Portanto, ele tem que ter cuidado primeiro com isto. E o segundo ponto é aquilo que são as questões fundamentais para o Benfica neste momento e que continuam por discutir. Uma delas é esta da questão do investidor estratégico, por uma razão muito simples. Já aqui fartei de dizer, os clubes portugueses não têm capitais próprios suficientes para desenvolver a sua atividade. E, portanto, só vão buscar este dinheiro lá fora. Não há capital em Portugal para capitalizar as SADs. Ponto final. Sendo que, Camilo, em relação a esta questão de Domingos Sousa Oliveira, sei que o Camilo não quer particularizar, seria um pouco extraordinário que fosse retirado de poder a um homem que nos últimos 7 exercícios deu lucro, a um homem que conseguiu pôr a SAD com capitais próprios positivos. É a única SAD dos 3 grandes. Domingos, não, mas já lhe fiz uma Camilo, homenagem seria estranho alguém com resultados retirar-lhe poder. Quer dizer, isto não faz sentido. Quer dizer, por isso é que eu não quero falar eu não tenho essa visão. Eu acho que o Rui Costa não pode estar a pensar que o Ministério Público acorda amanhã e constitui todos os arguidos. Não é nesse sentido. Não, mas não pode, esse não pode ser o critério. Sabe porquê, Camilo? Porque isso pode acontecer a qualquer português. Como nós já percebemos, o Ministério Público em Portugal faz muito show-off e muito folclore. E nós percebemos. Camilo, ou você aceita viver num Estado de Direito em que o mesmo Ministério Público escolhe o árbitro para a partida? É que isso ficou provado na Operação Marquês. O Ministério Público escolheu o juiz de instrução. Você acha normal que uma equipa escolha o árbitro, agora o senhor vai apitar o meu jogo amanhã? Isto não se faz. Não é nesse sentido que eu estou a falar. Não, mas essa ideia fiel, que o Ministério Público... Logo, temos de ter cuidadinho e respeitinho. Não, o Ministério Público tem a sua posição e o Benfica está curado em relação a isso. O mesmo Ministério Público acusou o Benfica de corrupção e o caso acabou arquivado. Portanto, eu acho que o Rui Costa não pode viver com esse fantasma. E se viver com esse fantasma é um erro. Acho que é um erro. Já aqui disse várias vezes que acho que o Ministério Público tem muitas bolas no ar. Camilo, é a segunda intervenção que o Camilo fala, poder haver aqui alguém e são what? E com razão. Camilo, é desagradável? É. Mas ouça, estes dirigentes do Benfica, por isso é que eu disse, é preciso ter alguma experiência e nervos de aço, são experientes porque já passaram por este tempo todo, passaram por algumas suspeições que são, a maior parte delas são infundadas e são injustas e aguentaram-se. E o Benfica é feito disto. O Benfica também é feito disto. Eu preciso que os processos cheguem ao fim para saber se são ou não. Camilo, até agora houve alguém condenado. Camilo, houve alguém condenado. Não é isso, Camilo. Até agora conhece alguém do Benfica condenado? Eu não conheço ninguém. Se me deixar falar. Sim, Camilo, só estou a responder. Não houve ninguém condenado, Camilo. E esta suspeição... Pedro, esta técnica não resulta comigo. Não é técnica nenhuma, Camilo. Eu acho que essa suspeição não faz sentido. Eu já disse aqui várias vezes que até haver trânsito julgado uma sentença ninguém é culpado. Já disse isto aqui, não vale a pena vir com este tipo Camilo, há quanto tempo é que ouvimos falar nisto? Camilo, há quanto tempo? Camilo, este pano de fundo existe há quantos anos no Benfica? Há imenso tempo. Nós sabemos... Benfica e em todo o lado. Não, Camilo, estou aqui a falar do Benfica. Envolve a justiça. Não me leva a mal, eu estou preocupado com o Benfica. E eu ouço falar neste filme, nós sabemos quando é que este filme foi montado. Foi montado em 2017, sabemos quem é que montou este filme. E, portanto, desde 2017 para cá, tem valido tudo. Se quiser avançar, Pedro, está à vontade. Camilo, Camilo, eu acho que não viveu em Portugal. Eu não sei, Pedro. Se quiser avançar aqui, força. A divulgação lá num canal, do Porto Canal, a divulgação de umas histórias que não faziam qualquer sentido. Isso começou em 2017. Sabe porquê? Há um clube que deixou de ganhar e teve que arranjar aqui uma justificação para dizer porque é que deixou de ganhar, dizendo que os outros compravam os hábitos, aconteciam, etc. Até agora zero. Bola, como diria alguém, até agora nada. E, portanto, mesmo de algumas acusações, condenações zero e de acusações é o que nós sabemos. E, portanto, Camilo, eu acho que se o Rui Costa for por esse critério, está a cometer um erro e está a ser injusto até com muita gente que está ao lado dele. É a sua opinião, Pedro. Claro, Camilo, estou aqui para dar a minha, não estou aqui para dar... E em relação peço desculpa de ter... Não tinha concluído comigo. E eu continuo a dizer que o Rui Costa deve refrescar a direção. Mas não é por causa do Ministério Público. Não é apenas por causa disso, mas não também... Não é apenas por causa... Mas, Camilo, você vive com a coisa do Ministério Público. O Ministério Público é o Ministério Pedro, Público. não vale a pena fazer esse... Comete erros como toda a gente, Camilo. Comete erros como toda a gente. Não vale a pena fazer isso. Em relação à Justiça, em novembro vai ser levantado o segredo da Justiça em relação à Operação Cartão Vermelho, que tem Luís Filipe Vieira como principal suspeito, e aí certamente iremos saber também mais informações sobre este caso. O movimento Servir o Benfica considera antidemocrático que seja a direção do clube a responsável por elaborar o regulamento eleitoral. Num texto assinado por João Pinheiro, um dos subscritores da Assembleia Geral Extraordinária, é sublinhado que tal representa uma visão antidemocrática que atenta contra o princípio da separação de poderes e que ofende a história do Benfica. Além disso, também a independência de Pires de Andrade para liderar a mesa da Assembleia Geral é posta em causa. Como já vimos há pouco, João Pinheiro é um dos nossos convidados
convidados neste especial CM. Luís Filipe Vieira foi algumas vezes acusado de ser antidemocrático. Está, na sua opinião, Rui Costa a seguir essa linha? Bom, eu não tenho dados sobre Rui Costa, tenho dados sobre a mesa da Assembleia Geral. Quando a mesa da Assembleia Geral afirma a um órgão de comunicação social que o regulamento eleitoral, que no fundo parametriza uma das suas competências mais importantes, vai ser elaborado pela direção do Benfica, está a cair num erro que não é só jurídico, é também um erro organizacional. Vamos lá ver, a Assembleia Geral do Benfica foi em momentos históricos do clube, e é por isso é que os estatutos dizem que é o órgão magno, foi um polo de grande vitalidade e de grande decisão, apesar das controvérsias que se verificavam no seu interior. Portanto, a Assembleia Geral do Benfica soube estar à altura das circunstâncias em cada momento. Portanto, quando está em causa, face, repito, ao que se passou nas últimas eleições, que isso sim foi um fator de divisão entre os benfiquistas. A forma como se concluíram, a forma como não se auditaram, a forma como se manteve, e legitimamente a meu ver, sob suspeição, o sistema de voto eletrónico. Portanto, quando está isso em causa e há a oportunidade de chamar os sócios do Benfica a pronunciarem-se sobre essas questões, eventualmente através de um regulamento, porque o regulamento pode ser rejeitado, fiquei estupefacto ao ler que o Presidente da Mesa em exercício se satisfazia com um regulamento que não está divulgado, enquanto aquele que está proposto está disponível desde abril, vai ser aprovado pela direção para regular as próximas eleições. Portanto, ainda para mais, eu tive a oportunidade de participar em 2 reuniões com a mesa da Assembleia Geral, ou com 2 membros da mesa da Assembleia Geral sobre esta temática, e isto nunca se colocou. Portanto, após a saída do professor Dr. Rui Pereira, surge esta visão dos estatutos que nunca tinha aparecido. Esta visão de que é a direção que pode aprovar os estatutos, ainda para mais. Quando é uma direção que é demissionária e quando vários dos seus membros, tanto quando segui aqui atentamente a troca de opiniões dos meus ilustres sócios, que se vai recandidatar. Portanto, isto tem um nome, há uma cultura democrática, há um saudável princípio de separação de poderes, e daí, portanto, a reação, se calhar mais acalorada a esta intenção, creio que ficará por aqui, intenção de organizar as próximas eleições através de um regulamento aprovado por uma direção. Pedro Guerra, tem a direção legitimidade para ficar responsável por este regulamento eleitoral? Deixe-me só dizer ao João Pinheiro, que é uma pessoa que eu estimo e que admiro muito, até pela sua visão e o seu benfiquismo, conheço há muitos anos. Mas Pedro, eu acho também gostei de estar consigo nas fileiras contra os adversários do Benfica. Exatamente, é verdade. E o João Pinheiro foi vítima desses adversários que nós sabemos. Falei deles aqui há pouco na intervenção e folgo a coragem do João, mas João, não me leva mal, eu acho que é uma tremenda injustiça aquilo, se calhar não foi essa a intenção, eu acho que o João está a falar nos conceitos e nos princípios em relação ao Dr. António Pires de Andrade. Nos conceitos, nos princípios e nos 300 subscritores sem dúvida, do João, requerimento da Assembleia Geral. Eu acho é que em relação ao Dr. como nós. Claro, sem dúvida, João. Eu acho é que em relação ao Dr. António Pires de Andrade, que é um grande gestor e é uma pessoa idónea, acho que é um pouco injusto. Acho que ele não merece este rótulo que acaba por ser colado neste destaque que estamos a ver aqui na CMTV. A minha única preocupação, pondo aqui a tónica neste aspecto, é que o Benfica esteja unido. Como o Rui Costa tem defendido. O Rui Costa sempre defendeu isto ao longo dos anos. Mesmo quando não ganhou, o Rui Costa foi das pessoas que mais sofreu quando nós falhámos o Penta. E ele assumiu, a culpa foi nossa, a culpa foi minha, mas é também na derrota que nós temos de estar unidos. Quando as coisas não estão bem, e eu admito que o João possa ter uma visão diferente, admito isso perfeitamente. Eu acho é que nós não precisamos ser tão extremistas, às vezes, para passarmos a nossa mensagem. Na sua opinião, não há problema em que seja a direção a definir este regulamento eleitoral? Eu não sei se vai ser assim, como o João está a dizer. Admito que o João tenha uma visão diferente. Vamos lá ver uma coisa, eu conheço bem o João. O João é reconhecidamente um formalista. E eu não estou contra o formalismo, atenção, eu acho que também deve existir.
Eu acho, sabe uma coisa, Daniela, o Benfica tem tantos problemas pela frente, ouça, nomeadamente aqui a questão que o Camilo aflorou, a questão do parceiro estratégico vai ser uma questão decisiva para o futuro do Benfica. Se o Benfica conseguir um parceiro estratégico, o Benfica tem futuro. Se não conseguir, vai continuar a lutar para ir à fase de grupos e nunca passa da fase de grupos. E como sabe, o Benfica tem esse grande desafio. Ouça, jogar contra uma equipa como o Bayern e contra uma equipa como o Barcelona, que são duas máquinas de fazer golos e de goleadas e de grandes resultados, portanto, veja o desafio que o Benfica tem pela frente. O Benfica precisa Pedro, claramente de tratar deste assunto. Parceiro estratégico, para mim, é a questão vital do Benfica. E neste momento, não estou a dizer que a questão que o João está a levantar é uma questão de sumenos, não é nada disso. Importante. O que eu estou a dizer é que nós devemos concentrar no essencial e não nas questões mais importantes. O processo estratégico. Mauro, estava a responder ao Pedro. Eu estou a tentar responder ao Pedro e ao João ao mesmo tempo para dar duas notas. A primeira nota é que o João quer fazer um regulamento eleitoral para mudar os estatutos do Benfica. E os estatutos do Benfica precisam de uma alteração estatutária. E não é à laia de qualquer alteração ao regulamento que se pode mudar os estatutos do Benfica. E, portanto, o meu primeiro ponto é: o Benfica tem voto eletrónico. As anteriores candidaturas... Eu não quero nada disso e há uma proposta de alteração dos estatutos paralela a esta também apresentada em discussão. E por isso é que eu digo... Esse rótulo, peço desculpa, Mauro, eu não interrompi ninguém, não o quero interromper assim, mas peço desculpa, esse rótulo não aceito. Não há qualquer intenção de mudar os estatutos do Benfica através desta proposta. Mas deixe-me só fazer o meu ponto para lhe dar duas notas que eu acho que são importantes. Ou seja, eu acho que o Benfica precisa de uma alteração dos estatutos olhando para um conjunto de questões fundamentais, e é preciso discutir a alteração dos estatutos do Benfica. E a alteração dos estatutos do Benfica vem desde a elegibilidade do Presidente, o número de mandatos que pode decorrer e, por exemplo, a forma que votamos para o Presidente do Benfica. Eu sou fervoroso defensor do voto eletrónico. Deixe-me só dizer-lhe que temos poucos segundos, portanto pedir-lhe que fosse conciso para responder ao Pedro e ao João. A minha única nota é que um regulamento não é alvo da Assembleia Geral, do ponto de vista de formalismo. E, portanto, estar a discutir na Assembleia Geral uma coisa que não é alvo da Assembleia Geral, para mim, que provoca-me sempre algum pudor. Eu espero, João, e é a última nota que eu digo, que os 300 sócios que convocaram esta Assembleia Geral estejam presentes no dia 17, às 20 horas, todos disponíveis, para evitar que isto tenha sido uma falta de quórum. É a única coisa que eu peço a todos os que subscreveram, para estarem no Estádio da Luz, para subscreverem e afirmarem as suas notas. Porque se isso não acontecer, aí digo sim, o rato pariu uma coisa esquisita. E, portanto, do meu ponto de vista, acho que devemos olhar para o futuro e devemos fazer aquilo que nos une. E o que nos une é um grande projeto de alteração estatutária e é isso que o Benfica precisa. Agora, precisamos de claramente, de um regulamento eleitoral para evitar que existam dúvidas sobre como o processo decorre. E aí concordo consigo, absolutamente. Tem que haver cadernos eleitorais, tem que haver transparência em todo o processo eleitoral. Portanto, eu concordo consigo no princípio. Mas, Mauro, ela já existe, a transparência. Não, até quem ouvi falar não até existe. Não existe. Pedro, Mauro, por amor de Deus. Pedro, não eu me leva fico sempre mal. encanitado quando ouço falar na transparência. Até parece que o Benfica não tem transparência. Mas não houve um regulamento eleitoral. Pedro, os últimos candidatos ao Benfica... que não há transparência no Benfica, eu acho extraordinário. Pedro, os últimos candidatos ao Benfica não tinham um caderno eleitoral quando se apresentaram a votos. Está bem, pronto. Pedro, como é que há transparência quando nas últimas eleições, a 4 horas do fecho das urnas, se alteram as regras e se diz que não se contam os votos, quando isso estava anunciado e comprometido com as listas? Isso não foi bem assim. E eu não fui candidato. João, isso dava para um outro fui debate. apenas sócio. Exatamente, Pedro Guerra. Isso não foi bem aqui assim. O meu papel agora porque estamos mesmo a passar o nosso tema. É uma instituição transparente e isso acho que é evidente. Tem mesmo de ficar para uma próxima. Certamente iremos contar convosco aqui mais vezes na CMTV. Obrigada a todos pela presença neste especial SEM. 9 de outubro há eleições no Benfica. Já a seguir é tempo de notícias SEM com a Janete Frazão. Boa noite.